Que bom é celebrar a melhor notícia que a humanidade já recebeu. O túmulo vazio, o jazigo livre, é a melhor notícia que a humanidade já recebeu. A ressurreição foi o evento mais marcante da história. Tudo mudou por causa da ressurreição. A ressurreição não foi um ato religioso, não foi o dogma de uma instituição. A ressurreição marcou o início de uma nova história para a humanidade. A história foi dividida, ela foi segmentada. O que passou, passou. Agora, através da ressurreição, tudo é ressignificado. E todas as pessoas, todas elas, eu, você e cada um dos bilhões de habitantes desse mundo podem começar uma nova história do zero, um novo ciclo, um novo momento, na relação com Deus, no casamento, na vida com o filho, na sua forma de exercer sua profissão, tudo se faz novo. A ressurreição nos ensina isso. O passado foi perdoado, os traumas foram ressignificados, o presente foi esclarecido e o futuro foi garantido. E tudo isso porque a história da Páscoa não termina em um funeral, mas termina numa festa. Hoje nós estamos aqui celebrando não um Cristo que esteve vivo e está morto, mas um Cristo que esteve morto e vivo está pelos séculos dos séculos e para sempre estará. Aleluia! Mas o que é isso tudo que nós celebramos hoje? O que é esse evento que para o mundo em muitos lugares e que faz com que nos reunamos em um momento como esse e celebremos? Talvez você já saiba que a história da Páscoa começou muito antes de Jesus se tornar menino, lá no contexto do povo judeu. Deus havia decidido libertar o seu povo de 437 anos de escravidão de uma nação opressora, a nação egípcia. E Deus decidiu enviar pragas. Então ele disse: olha, eu estou para enviar a 10ª praga, e nessa 10ª praga eu matarei os primogênitos. Eu matarei os primogênitos. Mas a vocês, meu povo, o povo judeu, eu dou uma ordem: matem um cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, um cordeiro de no máximo 1 ano de vida, e vocês vão se alimentar desse cordeiro, e vocês irão aspergir o sangue desse cordeiro sobre os umbrais de suas portas. E quando o anjo da morte passar, e Páscoa significa passagem, quando o anjo da morte passar e contemplar o sangue sobre os umbrais de suas portas, ele dirá: nessa casa eu não entro. Essa família está blindada, está protegida. O primogênito dessa casa eu não vou tocar. Mas nas casas dos egípcios, naqueles que resistiram à direção de Deus, o anjo da morte entrou e ele matou aqueles primogênitos. E a partir desse momento, Faraó disse: eu não aguento mais, podem ir. E o povo, depois de 437 anos de escravidão, foi liberto com mão forte, com a mão do Todo-Poderoso Deus. O Êxodo é a Páscoa dos judeus. É a Páscoa dos judeus. Mas para nós, algo diferente acontece. Porque na verdade o que aconteceu no Êxodo é uma tipologia daquilo que aconteceria no Calvário. Porque quando é necessário um cordeiro perfeito, que precisa morrer para redimir um povo, Deus estava apontando para Cristo no Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo, enquanto aquele sangue era aspergido sobre os umbrais da porta dos israelitas, era uma determinação, era um apontamento de que o sangue de Cristo libertaria, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Ninguém mais precisa ser refém do pecado. Eu e você podemos ser completamente libertos. Completamente libertos. Quando o anjo da morte olhava aquele sangue e dizia que eu não entro, o que ele estava dizendo é que o sangue de Jesus nos dá vitória até mesmo sobre a morte. Aleluia! Aleluia! Vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. O que nós precisamos entender é o que Paulo diz em 1 Coríntios 5:7. Primeiro ele diz: livrem-se do fermento velho,
para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, a nossa Páscoa. Você pode dizer, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa em um dia do ano ou um fim de semana do ano. Nós comemoramos a Páscoa todos os dias da nossa existência. Todos os dias nós precisamos lembrar que Cristo Jesus ressuscitou. Não apenas numa semana como essa. Porque a ressurreição é o verdadeiro pilar que fundamenta a nossa fé. Morrer, todo mundo vai um dia. Mas ao terceiro dia ressuscitar, só o Cordeiro de Deus foi capaz de fazer. Só Ele, só Ele. É por isso que hoje nós não celebramos um Cristo morto numa cruz, mas nós celebramos um Cristo vivo, que deixou um jazigo livre para dizer, eu venci a morte, e se eu venci a morte, o que é que eu não posso fazer na sua vida? Essa é a nossa celebração. Mas a grande questão hoje aqui é, o que isso tudo representa para você? O jazigo está livre. Se você for em Israel hoje, você verá, o túmulo está vazio. Mas a minha pergunta para você é, Cristo ressuscitou para você? Ele ressuscitou na sua vida? Ele ressuscitou nas suas emoções? Ele ressuscitou na sua família? Ele ressuscitou na sua forma de viver as circunstâncias desse mundo? É uma pergunta que nós temos que responder. E hoje, o jazigo livre nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que nós aprendemos é que o maior problema da humanidade é o pecado. Você pode dizer, é o pecado. E isso é um problema seríssimo, porque Romanos 6:23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, o maior problema da humanidade é o pecado. Não existe nada mais absoluto e definitivo depois de Deus do que a morte. E o que abre o espaço para a morte é o pecado. Porque como diz Paulo, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. O maior problema da minha vida, da sua vida, é o pecado. Pastor, achei que era minha sogra. Pastor, eu achei que era essa dívida que me acompanha há tanto tempo. Pastor, achei que o maior problema da minha vida era o que está acontecendo com o meu filho. É o que está acontecendo no meu casamento. É o que está acontecendo hoje nas minhas emoções. Eu achei que o maior problema da minha vida era essa depressão que não passa. Querido, todos esses problemas são reais e são desafiadores, mas trazem apenas dificuldades momentâneas. O problema do pecado é muito maior, sabe por quê? Porque o pecado mata, e o pecado mata de forma eterna. Ele é o pior problema, ele mata para sempre. É por isso que para algumas pessoas hoje, talvez a sua realidade seja de sexta-feira de morte, como foi para Jesus no Calvário. Porque por causa do pecado, por causa de decisões, escolhas, atitudes, comportamentos, pensamentos, você hoje está vivendo em áreas da sua vida morte, tristeza, escuridão, trevas, dificuldades, uma vida pesada. Porque toda vez que nós pecamos, algo morre na nossa vida. O Deus encarnado morreu como consequência do pecado. E queridos, eu não estou falando apenas da morte na família, da morte física, eu não estou falando apenas da morte das emoções, mas eu estou falando da morte eterna. E o que nós temos que entender é que não há nada que nós possamos fazer para pagar o salário, o preço do pecado. Nada. Porque o pecado mata, o preço dele, o salário dele é a morte. Mas eu te pergunto, você sabe o que é pecado? Pecado é transgredir a vontade de Deus, é desobedecer a Deus, é ignorar a Deus. Não importa quantas vezes você fez isso, se muitas vezes ou algumas vezes, mas se você fez ao menos uma vez, isso já fez de você um pecador. Eu e você somos pecadores. E esse é o problema da humanidade, é o pecado. É por isso que hoje nós vivemos em muitos momentos da nossa vida tristeza, dor, sofrimento por causa da consequência do pecado. Você sabe que quem te criou foi Deus, e Ele te criou para um relacionamento pleno com Ele.
O único lugar de satisfação plena na vida do ser humano não é o dinheiro, não é na fama, não é nos muitos seguidores, não é quando as coisas estão bem. O único lugar de satisfação do ser humano é quando ele tem plena comunhão com Deus. É quando ele tem um relacionamento pleno com Deus. Mas o pecado quebra isso, porque ele causa separação entre o homem e Deus. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória, da presença de Deus. Quando ele fala de todos, ele fala de mim e ele fala de você. Todos nós tivemos a nossa comunhão com Deus quebrada. E é por isso que nós tentamos de várias formas restabelecer esse vácuo espiritual que nós temos. E nós buscamos fazer coisas boas, realizar boas obras, talvez ajudar as pessoas, talvez fazer algo relacionado à caridade para que a gente se sinta melhor, talvez ter uma religião, porque está na moda ter uma religião, mas nada disso é suficiente para reconectar o homem com Deus. Nada disso é suficiente. Nós precisamos de algo a mais, e a Páscoa nos dá acesso a esse algo a mais que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus Cristo. O Senhor, aquele que nos conecta com Deus. Você já entendeu o que é pecado, mas eu te pergunto, você reconhece que é um pecador? Será que você reconhece? Porque muitas pessoas no mundo não reconhecem isso. Ou então, dão peso aos seus pecados, porque vivem uma vida comparativa. Talvez ouça uma palavra como essa e diga assim, mas assim, eu não roubei o país que nem um monte de gente aí não. Eu não sou tão pecador assim. Sabe, eu realmente nunca matei ninguém. Sabe, eu nunca roubei, eu nunca agi com corrupção. Sabe, eu não sou essa pessoa pecadora. Sabe, eu nunca traí o meu cônjuge. Muitas pessoas estão pensando que são merecedoras do céu e da bênção de Deus, porque comparam a sua vida com a vida de outras pessoas que talvez sejam menos espirituais do que elas são. E esse é o nosso problema. Porque o padrão de Deus não é o outro. O padrão de Deus é a palavra dele. E a palavra dele diz que eu, você, todos nós aqui e os bilhões de habitantes desse mundo somos pecadores, e porque pecamos estamos afastados da glória da presença de Deus. É o que a Bíblia diz. E nós precisamos de reconciliação, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus teve que nascer homem, morrer e ressuscitar. Sabe para quê? Para pagar o preço do pecado. Muitas pessoas aqui poderiam dizer, eu posso morrer pela humanidade, mas você não poderia fazer isso. Sabe por quê? Porque só alguém perfeito. A humanidade foi redimida porque alguém perfeito morreu para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, da nossa mentira, da nossa ansiedade, da nossa inconstância, da nossa impaciência, das nossas falas e comportamentos impulsivos, das nossas decisões equivocadas que tanto nos fazem sofrer. Mas o jazigo livre também nos ensina que, apesar do pecado ser o maior problema da humanidade, em Cristo nós fomos completamente perdoados. Você pode dizer, eu fui completamente perdoado. Em Efésios 1:7 nós lemos assim, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Nele, nós temos a redenção completa. Não faltou nenhuma gota de sangue, não faltou nenhum ato naquela cruz, foi completo. Em Romanos 4:25 nós também lemos, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e ressuscitou dos mortos para nos tornar justos diante de Deus. Sim, o pecado é o maior problema da humanidade. Mas sabe qual é a melhor notícia? Jesus resolveu esse problema. Ele sofreu morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, com as chaves da autoridade, dizendo, quem tomar posse dessa chave é perdoado e tem uma eternidade guardada para si. É o que a Páscoa nos ensina. Eu sei que é confrontador chegar aqui e ouvir que você é um pecador. Eu sei que não é isso que você saiu de casa querendo ouvir. Talvez você quisesse ouvir que você é o campeão, que você é maravilhoso, que todas as portas vão se abrir e que tudo vai acontecer.
Talvez isso possa acontecer mesmo, mas Deus não abre portas enquanto eu não abro espaço para que Ele haja na minha vida e cumpra as promessas dEle na minha vida. Não tem como. Talvez na matemática a ordem dos fatores altere o produto, não altere o produto, mas no mundo espiritual altera. Primeiro, Ele assume o trono, depois Ele cumpre as promessas na minha vida. E eu preciso entender isso. Nós somos pecadores. E se Ele é capaz de resolver o maior problema da humanidade, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que Ele não poderia fazer nesse problema menor que você está enfrentando na tua casa? Nesse diagnóstico que você recebeu nessa semana? Nessa batalha emocional que você está travando? Nessa situação que você está vivendo hoje? A Bíblia nos ensina que Jesus renunciou à sua glória para pagar um preço que só poderia ser pago por alguém perfeito. É por isso que dizemos que a Páscoa não é sobre o coelho, mas é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na morte, na cruz e na ressurreição, Jesus pagou totalmente o preço do pecado. Totalmente. Nós fomos totalmente, completamente perdoados. Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que o pecado mata, mas Jesus disse: eu morro no seu lugar, para que você não precise morrer. Morte física que eu estou falando. E dessa forma, você possa viver a única vida que vale a pena viver, a vida abundante que eu tenho para você, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu fui marcado pela Páscoa, se eu recebi em mim o poder da ressurreição, não há mais condenação. Talvez alguém possa te condenar nessa terra, mas Deus que poderia te condenar, Ele diz: ei, você agora é justo, você foi perdoado, você foi completamente perdoado. Você pode celebrar o Senhor por isso? Existe perdão para todos aqueles que decidem morrer para o pecado. Romanos 6, 5 a 7. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O que Paulo está dizendo é muito simples. Para que eu seja completamente perdoado, para que eu seja justificado, para que não haja mais condenação na minha vida, eu preciso morrer com Cristo. Eu preciso me unir a Ele. Eu preciso morrer para a vida que eu tenho vivido e renascer para a vida que Ele quer que eu viva. É dizer: Jesus, o Senhor morreu e eu também preciso morrer para algumas coisas da minha vida. Eu preciso morrer para o meu orgulho. Eu preciso morrer para a minha própria vontade. Eu preciso morrer para essas mentiras que têm me feito resistir à Tua vontade, resistir à Tua direção. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer para o pecado. E se eu me uno a Ele na morte, certamente também me unirei a Ele na ressurreição. Para ressuscitar, antes tem que morrer. E quando você morre com Cristo, você ressuscita com Ele. Para uma nova vida, uma nova forma de viver, perdão completo e uma vida plena. Sabe, querido, eu não sei o que você fez de errado. Eu não sei quais são os seus erros. Eu, não tenho conhecimento de tudo que você fez de errado. Mas aquele que sabe cada detalhe da sua vida está dizendo: eu conheço você do seu pior dia. E eu escolho te perdoar, se você me receber na sua vida. E você pode hoje começar um novo ciclo. Não importa o que você fez. Não existe pecado tão grande que o poder da ressurreição não possa cobrir, para te resgatar das trevas para a maravilhosa luz, que é a luz do Senhor Jesus. Não existe. Pastor, o que é ressuscitar com Cristo? É tomar posse do perdão dos pecados e começar uma nova vida de vitória sobre o pecado. O jazigo livre nos ensina também que não precisamos mais ter medo de morrer. Quem aqui tem medo de morrer, gente? Aí, ó. Não precisamos mais ter medo de morrer. Lá em 1 Coríntios 15, verso 3 e diante, olha o que nós lemos. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras,
Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. O que nós aprendemos aqui é que nós temos mais um relato de que o túmulo está vazio. Só nesse primeiro momento da história, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Ele venceu a morte, ele derrotou a morte. Mas para isso é necessário que nós entendamos algumas verdades. Primeiro, Jesus não foi assassinado porque quiseram. Não foi isso não. Olha o que diz João 10:17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu que entreguei a minha vida, não foi ninguém que tirou não. E eu entreguei porque eu tenho poder para retomá-la. Na hora que eu quisesse, eu ressuscitaria. Na hora que eu quisesse, fui eu que entreguei, fui eu que decidi. Pastor, mas por que isso foi tão necessário? Porque lá no Éden, quando o homem pecou, entregou a chave da morte, a autoridade sobre a morte para o diabo. E a partir daquele momento, o diabo causou um estrago no mundo. Um estrago no mundo. E alguém precisava resgatar esse poder. E sabe quem fez isso? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo mergulhou nas profundezas do inferno e ele ressuscitou Jesus. E ele ressuscitou vitorioso, glorioso, poderoso, com as chaves, com o poder sobre a morte. Em Romanos 14 nós lemos: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Ele é Senhor dos vivos e Senhor dos mortos. E por isso ele ficou conhecido como primogênito dentre os mortos. O que significa isso, pastor? Ele foi o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. E com essa autoridade, ele determinou que tem poder para dar a vida eterna. Em Apocalipse 1:18 nós lemos: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem todo o poder, ele está no controle, ele está no trono, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E por que isso é tão importante? Porque você lembra o que aconteceu com os discípulos? Quando Jesus morre, para onde que os discípulos foram? Eles foram o quê? Se esconder. Porque eles estavam pensando assim: se fizeram isso com Jesus, o que não vão fazer com a gente? Meros mortais. Eles estavam apavorados. Eu também estaria, você não? Assustador, com medo da morte. Mas a Bíblia nos ensina que não existe nada mais poderoso do que a ressurreição. E o texto conta que duas mulheres saíram dessa casa e foram até o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram ali esperando encontrar o corpo de Jesus, o que encontraram foi uma pedra rolada, um anjo que faz uma pergunta: o que vocês fizeram aqui, vieram fazer aqui domingo essa hora? Não tinha nada melhor para fazer não? Elas disseram: nós viemos encontrar o corpo de Jesus. E a pergunta dele foi muito simples: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aquelas mulheres que estavam cheias de medo foram tomadas por um espírito de fé, de celebração, dizendo: o nosso mestre venceu a morte. E elas então voltam para casa e chegam dizendo: ei, precisa se esconder não, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Sabe, queridos, eu preciso falar uma coisa. Sabe por que eles venceram o medo da morte? Porque alguém teve que sair da casa, ir até Jesus e descobrir que a ressurreição é maior do que a morte. Você só vai vencer o medo da morte e outros medos que você tem na sua vida quando você for até Jesus e entender que não há nada maior do que o poder da ressurreição. Nada maior do que o poder da ressurreição. Inclusive, esses grandes homens nos ensinam muitas coisas. Por exemplo, hoje nós temos a ciência
que já resolveu o problema de inúmeras doenças, mas não consegue resolver o problema da morte. Sabe por quê? Porque só tem um que tem autoridade sobre a morte, o nome dele é Jesus. E aqueles homens amedrontados, quando se tornaram testemunhas oculares da ressurreição, se tornaram os homens mais valentes, cheios de fé, empoderados, que revolucionaram o mundo, que foram os apóstolos, os homens do primeiro século que revolucionaram a história. Eu lembro que um dia Jesus está com Marta e Maria, e Lázaro tinha morrido, e elas estavam desesperadas. Jesus chega para elas e diz assim: olha aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deixa eu te perguntar, você crê nisso? Você crê no poder da ressurreição? A ressurreição fez com que a pior notícia se tornasse a melhor notícia. A morte se rendeu à ressurreição. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia! Sabe o que o jazigo nos ensina também? Que nós podemos confiar no que Deus prometeu. Você sabia que você pode confiar no que Deus prometeu? Quando nós lemos João 2:19, nós temos Jesus falando mais uma vez da sua morte e ressurreição. Ele diz assim: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual se referia era o seu corpo. Mais uma vez, Jesus se une aos profetas e ele diz: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Assim como a promessa de que eu nasceria homem de uma virgem se cumpriu, eu também declaro que a promessa de que eu vou ressuscitar ao 3º dia também se cumprirá. Os profetas já haviam dito isso e Jesus reafirmou. Sabe por quê? Porque nós podemos confiar naquilo que Deus promete. E sabe o que é importante falar sobre isso? Porque a nossa vida é resultado de em quem e em que nós depositamos a nossa confiança. Em que você tem depositado a tua confiança para que 2024 seja o melhor ano da sua vida? Seja um ano que você vai viver o que Deus tem para você. Você está colocando sua confiança em quem? No teu dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa. Tem situação que dinheiro algum do mundo é capaz de resolver. Você está confiando em quê? Nos teus contatos? Eles podem te ajudar muito, mas tem situação que você pode procurar todos os contatos do mundo e eles não vão conseguir resolver. Você está confiando em quê? No teu equilíbrio emocional? Irmão, todo mundo que hoje vive o desequilíbrio emocional, em algum momento da vida já foi equilibrado. Mas às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que vão tirando o nosso chão, que vão rompendo com o nosso equilíbrio. E nós que sempre fomos assim, tão conscientes das coisas, às vezes vivemos os nossos piores dias e perdemos noites de sono e mergulhamos numa depressão e somos tomados pela ansiedade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque nenhuma dessas vertentes pode garantir a nossa vida. Sabe quem que pode garantir? Aquele que nunca falhou em cumprir as suas promessas. É o Deus da Páscoa. Em Josué 21:45 nós lemos: nenhuma promessa falhou de todas as boas obras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Algumas declarações fortes, leia comigo por favor. João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, o artigo definido, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas estão acreditando em muitas histórias, que todos os caminhos levam a Deus, que o que importa é ter uma religião, o que importa é de vez em quando fazer alguma coisa religiosa, porque isso me garante. Ei, a Bíblia não diz que todos os caminhos levam a Deus, mas diz que eu, Jesus, sou o caminho, o único, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer Deus na sua vida? Jesus é o caminho. Você quer a presença de Deus na sua vida? Jesus é o caminho. Você quer as promessas de Deus na sua vida? Jesus é o caminho. Você quer a conexão plena com Deus? Jesus é o caminho. Não tem outro. Não importa o que você ouviu, é a palavra de Deus. João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está sendo claro: quando você experimentar a minha presença, você não sentirá falta de mais nada, porque eu sou suficiente.
Em Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você precisa descansar? Vem até Jesus e ele promete que dará descanso a você. É ele falando com você. Em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A maioria das pessoas do mundo está andando em trevas. Está tentando encontrar o seu sucesso, a sua felicidade, sem luz para iluminar o seu caminho. Mas Jesus diz: olha, fica tranquilo, porque eu sou a luz que ilumina qualquer escuridão. E se eu estiver na sua vida, você terá clareza sobre o que fazer, sobre o que não fazer, porque a minha palavra será o seu guia. Será o seu guia. Em Atos 4,12, Lucas diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. Não é um líder religioso, não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma religião, é uma pessoa que tem um nome, e o nome dessa pessoa é Jesus. A nossa Páscoa. Mas em último lugar, o Jazigo Livre nos ensina que temos um lar eterno esperando por nós. 1 Pedro 1,4 diz assim: nascemos para uma nova vida, que tem uma herança que não pode ser destruída ou corrompida, e que não pode desaparecer. Essa herança está guardada no céu para vocês. Queria que você lesse essa afirmação final, a partir do essa herança. Você pode ler comigo em voz alta? Essa herança está guardada nos céus para vocês. Nós temos um lar eterno esperando por nós. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia tem duas mensagens, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. A mensagem do Antigo Testamento é: Jesus virá. E a mensagem central do Novo Testamento é: Jesus veio e voltará. O que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo, e o que foi profetizado no Novo Testamento está para se cumprir sobre essa era. E nós precisamos acreditar nisso. Você sabia que há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, que sobre a primeira? Há um apontamento direto: ei, a primeira vinda é crucial, mas a expectativa na segunda é fundamental. Ele veio e voltará para buscar a sua igreja. Sabe, querido, eu não sei se você vai conquistar tudo que você deseja na sua vida. Eu não sei se você vai realizar todos os sonhos que você tem. Eu não sei se você vai conseguir alcançar todos os lugares que você sonha alcançar. Mas uma coisa eu sei: se você estiver em Cristo, há uma morada eterna reservada para você. No teu pior dia, essa morada estará lá. No seu melhor dia, ela estará lá. No dia que você perder algo nessa terra, ela continua garantida para você lá. A Bíblia nos garante isso. Nenhum olho viu, ouvido algum ouviu, e nenhuma mente humana foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar uma coisa: o que seria algo que você mais deseja nessa terra? Aquilo que você fala: se eu tiver isso, a minha vida está completa. Deus está falando: isso é pequeno, porque o que eu tenho para você, você nem é capaz de imaginar. Enquanto aqui nós trabalhamos para alcançar o ouro, a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Aquilo que nós lutamos para alcançar nessa terra, nós vamos pisar nas moradas celestiais. Um lar eterno. O próprio Jesus, no capítulo 14, disse: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. O que Jesus disse era: eu estou ascendendo aos céus, mas eu estou indo com um propósito. Sabe qual é? Eu vou preparar um lugar para vocês morarem. E eu vou preparar nos mínimos detalhes. Enquanto eu preparo, eu vou estar olhando como vocês estarão vivendo. E a cada dia, eu vou ajeitando os cômodos da morada. Eu vou preparando a rua, eu vou preparando o caminho, as placas de sinalização. E quando eu voltar para buscar a minha igreja, você já tem um endereço garantido no céu para você. Sabe, querido, em Romanos 10:9 diz:
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu não sei se você comeu o chocolate que você queria nessa Páscoa, mas eu sei que você pode sair daqui com a certeza da tua salvação, dizendo: eu estou salvo, tem uma morada eterna preparada para mim, meus pecados foram perdoados, não há mais condenação sobre a minha vida, eu agora vivo uma vida plena, eu tenho acesso a tudo que Deus tem para mim. Você pode fazer isso hoje. Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento.